Então vamos começar mais uma aula, certo? Esse vídeo de hoje é de revisão da última aula que nós tivemos. Então, para quem não pôde participar, vai poder também acompanhar através desse videoaula, né? Dessa videoaula. E também para quem acompanhou, quem pôde participar da nossa aula online na semana passada, e se quiser tirar dúvida, enfim, para poder resolver a atividade, certo? Que eu vou postar lá no nosso aplicativo, também vai servir, tá bom? Então vamos lá. Então, o que foi que a gente estudou na aula passada, né? Qual é o assunto desse vídeo? É área e perímetro do círculo, galerinha. Então, área e perímetro do círculo, certo? Então, nós sabemos que, né, o círculo, também chamado de disco, uma figura que faz parte da geometria plana na nossa matemática, e que quanto mais os polígonos vão se afastando, mais vai chegando a uma forma circular. E aí nós precisamos saber a área e o perímetro desse círculo, certo? Então, para descobrir a área, eu tenho que a área é igual a π vezes raio ao quadrado, certo? Essa é a fórmula para descobrir a área, ok? O valor de π, a gente já sabe que é aproximadamente 3,14. E para descobrir o perímetro, qual é a fórmula que eu uso? Perímetro é igual a 2π vezes raio, certo? Então, minha gente, é o seguinte, a gente sabe o quê? Que perímetro é a soma de todos os lados. Mas no caso do círculo, o que seria o perímetro? Ó, observe, certo? Aqui eu tenho um círculo, onde eu tenho aqui o contorno, ó. E esse contorno é que eu chamo de perímetro, é a circunferência. Então, o perímetro é a mesma coisa de circunferência. Então, ou então de comprimento. E aí, então, eu posso dizer que comprimento, circunferência, é igual a 2π vezes raio, certo? Então, o perímetro, eu estou me referindo aqui ao contorno, à circunferência, ok? E aqui o que tem dentro é o círculo. E observe outras questões. Ó, daqui, da extremidade do contorno até o centro do círculo, eu vou ter o que eu chamo de raio, certo? Então, observe que da extremidade do contorno aqui, ó, da circunferência, eu vou até o meio do círculo, eu vou ter o que eu chamo de raio. E da extremidade até a outra extremidade, ou seja, dividindo esse círculo, eu vou ter o que eu chamo de diâmetro. Ok, galerinha? Então, observe o seguinte, ó, que de uma ponta a outra, de uma extremidade a outra, eu tenho um diâmetro. E da extremidade até o meio, eu tenho um raio. Então, significa que o raio, o valor do raio é a metade do valor do diâmetro. E que o diâmetro, então, ó, significa que diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Não é isso, ó? Pelo que vocês estão vendo aqui, ó, metade do diâmetro é o raio. E 2 vezes o valor do diâmetro, então o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Beleza até aí? Então, vamos continuando. Certo? Lembrando, ó, área, para descobrir a área, igual a π vezes raio ao quadrado. Circunferência, para descobrir o perímetro, ó, 2π vezes raio, certo? O valor de π a gente já conhece, aproximadamente 3,14, tá bom? Vamos fazer um exemplo para poder vocês entenderem melhor. Então, ó, observe o seguinte. Vamos supor que eu tenho um círculo com 10 centímetros de diâmetro, certo? Calcule a área, ok? Então, vamos lá. A área igual a π vezes raio
ao quadrado, certo? Então, aqui, ó, a área é igual. O valor de π a gente já sabe que é 3,14 aproximadamente, vezes, quem é o raio? Observe que na questão, ó, eu dei o valor do diâmetro, que o diâmetro vale 10. Então, ó, diâmetro é igual a 10. Mas eu já sei, ó, que a metade do valor do diâmetro é o raio. Então, significa que o raio é igual a 5. Então, aqui, ó, 5 ao quadrado, ó, porque a fórmula está ao quadrado. Então, a área é igual a 3,14, 5 vezes 5, 25. A área é igual a 78,5 unidade de medidas. Nessa questão é o centímetro. Observe que eu estou me referindo à área. Então, se eu estou me referindo à área, eu tenho que elevar ao quadrado. Então, ó, 78,5 centímetros quadrados, certo? Então, entenderam? A gente basicamente sabe como é a fórmula. É a parte fácil que vocês, assim, a parte básica que vocês estão vendo nesse vídeo, que vai servir para vocês fazerem a atividade e, né, resolverem as questões. Então a gente observa o seguinte: temos que ter cuidado que quando a questão oferecer o diâmetro, eu preciso encontrar o raio, porque na fórmula é o raio, certo? Então, ó, diâmetro, 2 vezes o valor do raio. O raio, então, é a metade do valor do diâmetro. Beleza? Vamos fazer outro, para a gente entender melhor. Então, vamos supor agora que a medida de uma praça de uma praça circular. Não, vamos botar assim: o comprimento de uma praça circular é igual a 9.420 metros. Então, determine o raio. Certo? Então, vamos determinar o raio da questão, ok? Então, eu tenho o seguinte, que o comprimento de uma praça circular é 9.420 metros. O que é o comprimento que a gente viu? Ó, supondo aqui, ó, uma praça circular. A medida do comprimento, o comprimento é aqui, ó, o contorno, a circunferência, a mesma coisa de perímetro, no caso do círculo, certo? Então, eu estou dizendo que esse comprimento é 9.420. Então, eu tenho o seguinte, ó, pela fórmula, eu vou ter que comprimento é igual a 2π vezes raio. Então, qual é o comprimento? 9.420 igual a 2, quem é π? Aproximadamente 3,14 vezes o raio, que é o que eu vou descobrir, certo? Então, observe que eu vou ter 9.420 é igual a 2,3,14, 6,28 raio. Então, ó, o raio é igual a 9.420 dividido por 6,28, que raio vai ser igual a 1.500 unidade de medida metros. Então, ó, o raio dessa praça é 1.500 metros. A gente já sabe que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, então o diâmetro seria o quê? 3.000 metros. Certo, galerinha? Então, observe essas questões. A gente tem que distinguir o que é diâmetro, o que é o raio, o que é um comprimento, certo? No caso, o contorno, que é a parte da circunferência, que é o comprimento. Então, a gente tem que saber distinguir cada uma dessas partes para, então, colocar na fórmula, tá bom? Então, agora eu vou deixar uma questãozinha aqui no quadro, que é para vocês responderem e me mandar junto com a atividade que tá lá, que eu vou postar lá no Google Sala de Aula, certo? No nosso aplicativo, que vocês já têm o acesso. Então, ó, para vocês responderem.
Determine quantos metros quadrados de grama será necessário para preencher uma praça circular com 40 metros de diâmetro. Ok, galerinha? Então, essa questão, ó, determine quantos metros de grama quantos metros quadrados de grama será necessário para preencher uma praça circular com 40 metros de diâmetro. Então, vocês vão responder essa questão, certo? E me entregar junto com o restante da atividade que eu postei lá no aplicativo, tá bom? Então, ó, por hoje é só. Isso foi basicamente o que a gente viu na última aula, certo? Então, para quem não pôde participar, aproveita para assistir e tentar resolver a atividade. É ainda essa parte, né, mais básica, teórica, enfim, do nosso assunto. Lembrando que esse assunto de área de figuras planas a gente já vem trabalhando há algum tempo em outras aulas online, tá bom? Então, qualquer coisa podem me procurar, qualquer dúvida. E montem, não esqueçam, não deixem de estudar, montem o cronograma de estudo de vocês, tá bom? Para não deixar acumular atividade. Logo, logo eu espero que a gente volte com as aulas presenciais, viu, galerinha? Então, por hoje é só e até mais.